Vamos? Vamos começar? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Querido Senhor Jesus, maravilhoso és o Senhor sobre todos nós, sobre toda a terra, sobre todos os homens. Obrigado, Senhor, por esta noite de domingo. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada pela vida, que quantas vezes reclamamos dela e não desejamos viver por situações que nos cercam, que nos arremetem a tristezas profundas. Mas, Senhor, faz-nos entender pela Tua palavra essa grande bênção e essa grande dádiva que é a vida que o Senhor nos dá. Nós Te rendemos louvores nessa noite, nós Te rendemos ações de graça nesta noite, porque o Senhor é bom e não atende às nossas orações precipitadas, impensadas, mas escuta todas elas. O Senhor sabe dos anseios do nosso coração. O Senhor sabe das nossas carências e necessidades. E cremos que a seu tempo o Senhor cumprirá tudo o que deseja sobre nós. E tudo será de acordo como o Senhor deseja e planeja, porque os planos do Senhor não são frustrados, não serão, nunca foram. O Senhor é perfeito em tudo que faz. O Senhor é bondoso sobre nós. O Senhor é Deus que nos dá graça. O Senhor é Deus que nos dá ânimo, disposição, fôlego de vida. Nos faz amadurecer, Senhor, pelos sofrimentos da vida e nos faz a cada dia mais estar mais e mais apaixonados pelo Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ensina a viver. Ensina-nos, Senhor, hoje um pouco mais da Tua verdade, da Tua palavra. Receba o nosso culto, receba de todo o nosso coração os louvores que cantaremos ao Senhor, nossa mente totalmente voltada para o Senhor, os nossos desejos, a nossa força, a disposição do nosso corpo e da nossa mente, todas voltadas para o Senhor, para prestar culto ao Senhor. Grande é o Senhor sobre nós, poderoso é o seu amor sobre nós. O seu amor é irresistível, Senhor. O seu amor é incansável, Senhor. Não desistirá, nunca desistirá dos seus filhos, mas os alcançará, os transformará e os levará a um lugar espaçoso. Glória damos ao teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Boa noite. Friozinho bom, né? Para ficar debaixo de 3 cobertas, né? Porque as cobertas que a gente usa é fininha. Quando a gente foi para Friburgo, que a Lana jogava uma coberta em cima, a gente chegava a tombar de tão grossa. E as nossas cobertinhas aqui, para esse frio, é 2, 3, certo? Daqui a pouco a gente volta para elas. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 84 e declarar, assim como o mestre da música, que como é bom, como é agradável o lugar da habitação do Senhor. Nós somos esse lugar agradável, que sejamos a cada dia mais agradáveis para todos que estão à nossa volta. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Verso 3. Até o pardal achou um lar. Não achou ainda não, filha? Salmo 84. É lá no meio, tá certo. Verso 3.
3. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Verso 8. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Verso 9. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Verso 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos nos levantar. Fiquem à vontade. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. De todo o nosso coração, cantemos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sim, e mesmo sendo Senhor, confessarei
Senhor, louvado seja o teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Confessamos, Senhor. E céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Mesmo sendo Somos pó, Senhor, que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Senhor, teu santo nome. Todo joelho dobrará, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória ao nome do Senhor. E ainda sabendo que somos pó e ao pó retornaremos, Senhor, tu sabes. Aleluia. Nos alegramos na presença do Senhor, hoje, sempre. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande ao Senhor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, adorar seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós
palavra. Glória a Deus, aleluia. Lindo é o nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor. Santo Senhor, bendito é o seu nome, Senhor. Queremos encher, Senhor, o nosso coração da tua santa presença, dessa doce presença, a presença de Cristo. E exaltar esse nome, esse poderoso nome, o nome santo de Cristo Jesus. Vamos todos cantar comigo? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, sim, o nome de Jesus, meu Rei. Diga, ó, quão lindo esse nome é, maior do que tudo é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de... Oh, Ele venceu a morte, venceste o venceste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome
Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, esse nome poderoso a quem clamamos, Senhor. És invencível, incomparável, Senhor. És Deus forte sobre nós e sobre a nossa vida. Vamos levantar as nossas mãos e vamos orar pelos nossos irmãos, pelos seus irmãos que estão no seu coração agora, que precisam do Senhor, que clamam por ajuda, por consolo, por saúde, os que estão doentes e enfermos. Estenda a sua voz agora e clame ao Senhor. Socorre, Senhor, a tua noiva, a tua igreja. Fala aos corações, Senhor. Desperta, Senhor, os corações sonolentos. Desperta os corações, Senhor Jesus. Alcança os corações distantes. Usa-nos para levar e despertar. Usa-nos como instrumento do Senhor para alcançar os que estão distantes de Ti. Aleluia, Senhor. Tu és invencível, imbatível, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Levante o seu amor em forma de oração pela vida do seu irmão, da sua irmã, aqueles que se encontram numa luta, aqueles que se encontram em trevas, aqueles que se encontram no leito. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior do que tudo é, poderoso esse nome é. Graças a Deus. Pode se assentar, por favor? Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém. Bom, gente, mais um domingo aqui com o Senhor, reunidos para louvar o nome dEle. Deixa eu só baixar um pouquinho esse... Eu estou resfriado, né, filho? Oi, som. Está escutando? Está me escutando você no som aí? Então. Chiadão. Deixa eu ver. Gente, é ao vivo. Não, isso é esse mesmo. Não me deixa doido, não. Gente, graças a Deus a gente está dando sequência ao que começamos semana passada, que foi narrativas do amor. Então a gente vai falar sobre a obra de Cristo operando. Eu estou me sentindo gripado, gente. Não estou parecendo que eu estou gripado? Então, deixa eu ver se esse aqui está melhor. Som. Oi. Acho que esse aqui eu estou menos gripado. É o primeiro, André? É o primeiro. Isso. Vê se você tira a minha gripe aí. Manda bronca aí que parece que eu estou gripado. É muito estranho. É o botão... O de baixo e... então... Amém, aleluia. Estou me metendo em músico, né? Terrível. Oi, gente, vamos... vamos à palavra do Senhor. Só abaixa um pouquinho o meu retorno, isso, entendeu? Coisa linda a gente poder acordar pela manhã
abrir os olhos e enxergar. Você ir para o trabalho, passar pela Praia do Forte, ou ver aquele sol pela manhã, raiando, quando acordamos cedo, ou quando voltamos para a nossa casa e vemos, melhorou, só abaixa um pouquinho o PA, e vemos o pôr do sol. Dependendo da hora a gente vê vermelhinho, né, igual a gente foi para ver e não conseguiu ver, porque a gente passou da hora. Então são dádivas que o Senhor nos concede ver. Imagino no mar, o pôr do sol no horizonte, onde você não tem montanhas nem nada, só o mar, e tocando o sol lá atrás, vermelhinho, você vendo a obra do Senhor, a criação do Senhor, glorificando a Deus. Então, coisa linda é a gente ter essa capacidade de ver coisas, passar por ruas onde há construções feitas por homens, que a gente fica assim, fascinado, como Deus deu a este homem a capacidade intelectual de desenvolver técnicas para construir tal construção. Se existe um lugar que eu gostaria de ir ver tais construções, e eu sei que eu nunca vou, seria Abu Dhabi. Aquelas construções riquíssimas, onde eles fizeram terra onde não tinha terra, condomínios onde não tinha condomínio, coisas lindas. A gente deve ser grato ao Senhor pela dádiva de ver parentes, amigos, familiares, de perceber a alegria, a tristeza nos olhares. São dádivas que um cego não consegue ter. Ele não consegue ver com os seus olhos aquilo que nós podemos ver. Ele vai ter uma audição mais apurada, a sua sensibilidade tátil mais apurada, mas ele não vai conseguir ver o que a gente vê, cores que a gente vê, detalhes que a gente vê. Ele não vai conseguir ver. E a gente muitas vezes não é grato a essa dádiva, até que, de repente, algum problema nos alcança. Temos uma conjuntivite, ou temos alguma inflamação, ou alguma coisa cai no olho, e aí a gente lembra, cara, a visão, essa dádiva de Deus é importante para mim. Agora imagine um cego que nunca teve uma visão antes. Nasceu cego, não enxerga. Para ele, olho aberto ou olho fechado é a mesma coisa. Imagine algo pior. Alguém que já tivera a visão e no determinado momento do caminho perdeu, jovem ainda, com seus 20, 30 anos. Perdendo, e de repente, as cores que ele via, os brilhos que ele via, o filho ou a filha que ele via correndo, os pais que ele via abraçar, passam a ficar borrados, embaçados, e ele agora não consegue mais enxergar. Não sabe lidar com isso, não consegue se mover, precisa de alguém para guiar, precisa de alguém para orientar. Imagine com sofrimento aquela pessoa que enxergava, passa a não enxergar mais. A minha mãe, ela perdeu a visão do lado direito por causa de uma cirurgia que o médico não disse que ela tinha uma pressão alta, glaucoma. Descobriu depois com um outro médico particular que ela só tinha 20% de visão da vista esquerda, que se operasse ia para 25%. Tem hora que parece que tem 30%, tem hora que parece que não tem nada. E eu vejo como isso abateu o espírito da minha mãe. Em 2 anos parece que ela murchou. Tamanho é a necessidade da nossa visão, principalmente quando chegamos em certas idades em que a gente quer dizer que não é imprestável, mesmo quando a gente não quer dizer. Não entendeu? Mesmo quando não falamos
mas queremos provar que a gente não precisa de ajuda para fazer nada. Vamos ver hoje mais um capítulo dessa temática, Narrativas do Amor, onde Jesus, o amor encarnado, opera milagrosamente a visão de um cego. A gente vai ver alguns aspectos como o milagre, a gente vai ver a história e a importância e significado dessa história. Só em saber que ele fez o milagre já é algo maravilhoso. Jesus operou o milagre. Mas calma aí, vamos ver que há ainda mais glória para Jesus. O milagre é muito maior do que simplesmente está escrito. Eu gostaria que vocês abrissem Marcos capítulo de número 8, verso de número 22. Marcos 8, verso de número 22. São apenas 4 versículos. 22, 23, 24, 25, 26, 5 versículos. Marcos, Evangelho, filhota, lá para o meio, para o final. Novo Testamento. E do outro lado. Isso, MC, Marcos. Muito bom. Capítulo de número 8, verso de número 22. Marcos 8, 22. Está conseguindo? Marcos 8, 22. Assim que Marina achar, a gente dá sequência. Isso, agora verso 22. 22 vem depois de 21. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado, ou não entre na vila. Oremos, essa é a palavra do Senhor. Pai de amor e de graça, nós bendizemos o teu santo nome e pedimos para que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração. E que o Senhor fale, meu Pai, além daquilo que eu estudei, daquilo que eu li, o Senhor fale ao nosso coração através do seu Espírito, para que sejamos edificados, para que sejamos estimulados a prosseguir crendo que o Evangelho nos alcançou e nos deu o que nós precisávamos. Assim nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Gente, o tema da mensagem é: não consigo ver. Não consigo ver. A gente acabou de ler agora uma passagem de um cego, um dos muitos cegos, que está agora em Betsaida, e é conduzido até Jesus, para que Jesus venha operar o milagre. O que Jesus fez, em 2 etapas, em 2 partes. Depois, ele é dispensado para que ele vá para casa. Bom, primeiro eu queria falar sobre essa questão do milagre e da doença, cegueira. A cegueira era muito comum na época de Jesus. E não apenas na época de Jesus, antes de Jesus. Primeiro, os fatores que propiciavam essas doenças. Mau tratamento pré-natal, não tinha. Higienização precária. Doenças normais, acidentes. Uma série de fatores externos que poderia afetar a visão das pessoas, e essas pessoas se tornariam cegas ou nasceriam cegas. Muitas pessoas cegas. Não tinha cura. Para se ter noção, um dos métodos para tentar alcançar a cura era pegar sangue de um animal, misturar com mel, passar nos olhos para ver se voltaria a visão da pessoa. E a gente não está nem falando de catarata, a gente não está falando de hipermetropia ou alguma disfunção óptica, a gente está falando de cegueira. Pessoas doentes em todo lugar. Doentes em todos os espaços possíveis. Em todas as camadas sociais.
principalmente os pobres, por falta de alimentação saudável, por falta de recursos, de higienização, mais ainda. Curas não eram algo comum ao cego. Voltar a enxergar não era algo normal ao cego. Muitos nos dias de hoje já não experimentam isso. Cegos voltarem a enxergar. Uma coisa é alguém que tem catarata, que faz a cirurgia, que coloca uma lente e volta a enxergar, mas um cego voltar a enxergar ainda não tem nenhum avanço tecnológico, médico, que venha trazer a visão ainda a quem está cego. Isso é século 21, imagina no início, Idade Média, lá atrás, antes de Cristo ainda, durante Cristo. Idade Média a gente vai vir depois do século V para cá. Então a gente vê que tem pessoas doentes em todo lugar, não há cura. A cegueira não tinha cura. Nenhum homem era capaz de curar outro homem de cegueira. Nenhum. Então as curas que Jesus realizou com relação a fazer o cego enxergar, indicam muito mais do que pensamos. Se não tinha homem que pudesse curar um cego, se a cegueira era algo certo de acontecer, a pessoa ficar cega para o resto da vida, então os impactos que Jesus traz na vida dessa pessoa que é curada é algo transformador. Sim ou não? Imaginem que você chega diante do médico, o médico descobre que você tem uma doença que é incurável. Medicina não tem paliativo, medicina não tem nenhum remédio para tentar mudar a situação, não tem cura. E aí o médico diz, olha, isso não existe cura. Você já foi no médico A, B, C, e todos eles viram que você não tem cura. Você perdeu um braço e o braço não vai crescer. E de repente, Jesus se aproxima, se revela e traz um braço para o sujeito. O que você pensaria? Como a medicina reagiria a isso? Não, eu tenho evidências, eu tenho provas, eu tenho foto. Esse cara não é Deadpool, o braço dele não cresce. Alguma coisa ia gerar, um burburinho ia gerar, uma loucura ia gerar, é um milagre. Mas eu sou cético, eu não acredito em milagre. Eu não acredito que um braço cresceria. Mas eu tenho evidências que ele não tinha braço. Eu tenho raio-x, eu tenho ressonância, eu tenho foto. Eu toquei. Alguma coisa gera na cabeça de todos que vem um milagre acontecendo mesmo quando não creem. Então essas curas que Jesus realizou indicam muito mais do que pensamos. Já que se não havia cura, o que essa cura veio gerar? A cura veio trazer impactos radicais na vida do indivíduo que foi curado, no ministério do próprio Cristo e das pessoas que estavam com ele. Lembra de João Batista? Do deserto? Ele pregava sobre arrependimento, ele falava que batizava com água, que ele não batizaria com o Espírito Santo, porque ele não era o Messias, ele era aquele que estava preparando o caminho para o Senhor. E chega um momento em que Jesus vem, ele é batizado, e ele diz para os discípulos, vê este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segue-o. Ele é o Messias de Deus. E chega um momento em que quando ele está preso por Herodes, ele chega, pergunta a alguns dos discípulos, pergunta a Jesus, se ele é um Messias que haveria de vir. Os discípulos vão até Jesus e Jesus diz, responda isso para João Batista. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas, o Evangelho, é pregado aos pobres. Olha a resposta de Jesus. Jesus não disse para ele, eu sou o Messias. Ele disse, olha as obras e veja quem eu sou. Porque não tem quem cure surdo, não tem quem cure cego, não tem quem proclame as boas novas a não ser o próprio Filho de Deus. Então quando ele chega e diz isso para João Batista entende, este realmente é o Messias, este é o Cordeiro. Eu vou perder a cabeça, ele vai morrer, mas ele morre consciente de que quem
Jesus é. Ele não viu Jesus morrer na cruz. Ele não viu a redenção de Israel. Ele não viu Jesus como Messias vindo gloriosamente, como muitos depois não viram, e nós só vamos ver Jesus gloriosamente quando ele voltar. Não havia cura para os cegos, e isso foi uma marca de Jesus, fazê-los ver. Quem aqui nunca pensou em ter um dom de cura? Em poder chegar e tocar nos olhos de alguém que não enxerga? Quantas vezes eu fico assim, ai Senhor, deixa eu tocar só uma vez, não precisa mais nada, eu fico quietinho. Tocar nos olhos da minha mãe só para que ela enxergue novamente, e pronto, meu sogro, só mais uma vez, só mais uma vez. Quantas vezes a gente não gostaria de ter isso? E às vezes a gente até não ouviu de alguém num manto desse, olha, Deus te deu um dom, mas a gente nunca viu funcionar através da gente. João não viu a realização de Jesus como Salvador e Messias. Então, quando ele escuta sobre isso, os cegos veem, ele entende, só pode ver porque Jesus os dá a visão. Só pode ver porque Jesus abre os olhos para que eles vejam. Embora os cegos naquela época tivessem sofrimentos muito mais severos do que a falta de visão, eles tinham um sofrimento emocional, eles tinham um sofrimento religioso. Por quê? João 9, para quem não lembra, é quando Jesus está diante de um cego, e as pessoas perguntam para ele assim, Jesus, oi André, quem pecou? Este ou o pai dele, para que ele fosse cego? Porque os discípulos e a galera daquela época tinha a mentalidade da teologia dos amigos de Jó. Jó, tu está assim porque tu pecou, Jó. Se arrepende, volta atrás. Isso tudo que você está passando é pecado. A teologia da prosperidade ressuscitou a teologia de Jó, porque ela vai dizer que se a gente está passando por um aperto, se a gente está passando por uma dificuldade, a gente está em pecado. Se eu estou doente fisicamente, se eu estou doente emocionalmente, se eu estou doente de alguma forma, a teologia da prosperidade vai dizer, você está em pecado, você tem que se arrepender e declarar a cura sobre a sua vida. Isso aí são os amigos de Jó. No entanto, Jó não estava em pecado. E o próprio Cristo vai dizer acerca deste, nem este pecou, nem os pais pecaram, mas tudo isso é para a glória de Deus. Então a concepção daquela época era que os cegos, além de sofrerem com a ceguidão, eles eram amaldiçoados por Deus. Essa era a concepção da teologia judaica daquela época. Os cegos estavam numa categoria terrivelmente inferior. Eles não podiam, ou melhor, ninguém dos religiosos podia tocar nele. Se o cego estivesse ali, nenhum fariseu poderia tocar nele, porque ele seria cerimonialmente impuro, já que o cego é cerimonialmente impuro, ele está em pecado. Não podia cultuar no templo ou na sinagoga, pois era cerimonialmente impuro. Os cegos eram ninguém no sistema religioso judaico, eram amaldiçoados. Não pode entrar no templo quem é impuro. Não pode cultuar. E aí você para e pensa a cabeça de um judeu. Cara, eu não posso cultuar, eu sou amaldiçoado, meu destino é Sheol, é um inferno. Eu não enxergo, dependo de pessoas para me guiar, preciso de pessoas que me toquem, diferentemente do surdo que precisa ter uma boa visão e ver os lábios e o gesto que a gente faz. Um cego precisa de alguém que o conduza, que toque-o, que pegue nele. Por que ele não vê? Ele sente. Então imagina que esse sujeito que foi conduzido a Jesus em Betsaida é um sujeito que já carrega agruras emocionais, religiosas e físicas. Já traz essa série de problemas e é levado pelo povo a Jesus. Jesus, então, causa um impacto profundo na vida desse sujeito. Jesus faz muitos milagres, a gente vai ver isso em todos os evangelhos. Mas em Marcos tem 2 milagres que só tem Marcos. Não tem mais em lugar nenhum.
não tem Lucas, não tem Mateus, não tem João, somente em Marcos. 2 milagres, e esses 2 milagres têm ações paralelas. Capítulo 7 de Marcos e capítulo 8. Marcos capítulo 7, verso 31, você vai ter um surdo, que é também conduzido. E olha só, a mesma coisa, o surdo, o cego, foi levado, suplicaram que o tocasse, Jesus tocou, Jesus separou para um lugar a parte da multidão, Jesus tirou da multidão, Jesus usou do cuspe, e pediu para que não falasse para ninguém, Então o que a gente percebe que em vários dos milagres do Senhor Jesus Cristo, ele opera com o mesmo modo, ele toca. Lembra da mulher que a gente falou semana passada, a sogra de Pedro? Ele poderia dizer, seja curada, mas não fez. Ele foi até ela, tocou e ajudou a sentar. Tocou numa impura e ele purificou-a. Agora deixa eu mostrar para você como é que o milagre do Senhor ainda é maior e digno do Senhor de ser glorificado. Veja bem a cronologia dos fatos. Jesus está em Betsaida. Betsaida é a cidade natal de Pedro, André, o seu irmão, e de Filipe. É o último milagre, gente, é o último milagre de Jesus na Galileia. Betsaida pertence à Galileia. É o último milagre. Jesus não faz mais nenhum milagre na Galileia. De toda a cronologia, este é o último milagre. Ele vai depois, sobe para o Nordeste, depois ele vai para as regiões gentílicas, passa pela Galileia, não faz nenhum outro milagre e vai passando pelo Jordão, vai até Jerusalém, onde ele é crucificado e ressuscitado novamente, trazido à vida. Então, antes de deixar Betsaida, que alguma parte vai estar escrito povoado e outra parte cidade, e povoado, vila é bem diferente de cidade, é porque quando Marcos escreve, Betsaida ainda é um povoado. Posteriormente, Filipe, o tetrarca, investe financeiramente em Betsaida e faz de Betsaida uma cidade. E bota o nome de Júlias, ou Júlias, que era o nome da filha de Augusto César, o imperador romano. E ele fez isso em homenagem a essa filha do imperador. Então, quando a gente olha e vê aqui Júlias, né, o nome que foi dado por cada cidade, é a mesma cidade, Betsaida, cidade das redes, casa das redes em hebraico, e ali Jesus faz o seu último, derradeiro milagre na Galileia. Ele vai fazer outros milagres, em Jerusalém ele vai fazer, mas ali é o último. E vale ler e pensar que Jesus não ia dar mais nenhum sinal público depois disso. A gente precisaria pensar por quê? Por que Jesus só dá aquele sinal e acaba? Jesus, no próprio capítulo 8, no verso 11, os fariseus chegam até ele e começam a interrogar Jesus. E diz assim, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Só que era um sinal, para saber se você é o Messias, para saber se você é o Cristo. Só um sinal. E ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Nenhum. Em outra passagem vai dizer assim, o único sinal deixado será o sinal de Jonas. Ou seja, a ressurreição, por 3 dias ele estaria morto. E o último sinal dele para aquela geração seria a ressurreição. Isso nos causa terror e tremor, por quê? Porque Betsaida é o mesmo lugar que Jesus vai dizer assim, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, se em Tiro e Sidom houvessem os mesmos milagres que foram operados aqui, há muito já haveriam se arrependidos com pano de saco e cinzas. Mas vocês não se arrependem. Então esse é o último sinal. Jesus não queria que ele fosse seguido por causa das curas. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro. Jesus queria ser conhecido como Salvador.
É uma diferença muito grande entre reconhecer Cristo como o Salvador e reconhecer Cristo como alguém que cura. Porque eu posso querer apenas os benefícios da cura, mas não o senhorio de Cristo. E é o que Cristo está dizendo: olha, você precisa de um Salvador. Vocês não precisam apenas de sinais, vocês precisam de Salvador. Vocês estão perdidos. Vocês estão tão cegos ou mais cegos do que esses que não enxergam. João Marcos escreve esse evangelho. Agora lembre-se, João Marcos não foi apóstolo de Jesus. João Marcos não foi discípulo de Jesus. João Marcos vem depois que Jesus já havia subido aos céus. Mas João Marcos foi presente com Pedro, influenciado por Pedro, a escrever o que ele escreveu. João Marcos escreve para os romanos na cidade de Roma, influenciado pelas falas de Pedro. Pedro de Betsaida, Pedro testemunhou tudo isso aqui que ele está dizendo. Ele comenta com João Marcos: olha, João Marcos, escreve aí, ó, fulano de tal, era cego, e eu vi as pessoas conduzindo, e Betsaida, uma cidade, era uma vila, a gente desconhecia todo mundo. Eu sabia que aquele homem era cego, e ele foi levado. Não é armação para que as pessoas venham e ofertem dinheiro, não. Eu vi, ele era cego, desde que eu conheço ele. E Marcos escreve: o povo de Betsaida sabia do milagre da multiplicação dos pães, porque era pertinho de Betsaida. O povo de Betsaida sabia da cura do surdo. O povo de Betsaida estava familiarizado com os milagres de Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia fazer milagre, como quisesse, tocando, falando, do jeito que ele quisesse. Então é um povo que entende e sabe que Jesus pode curar. Então por quê? E qual a importância dessa cura dentro desse contexto histórico? O cego é trazido a Jesus, porque Jesus cura pessoas. Jesus curava ao tocar, tocava pessoas cerimonialmente impuras, eles não podiam ir às sinagogas. Jesus viola todas as tradições, quebra todos os paradigmas da lei judaica e vai até o pecador, o amaldiçoado, segundo a teologia dos judeus. A sogra de Pedro, o leproso é tocado, a mulher com fluxo de sangue toca nele e recebe a cura. A filha de Jairo é tocada. Jesus não mantinha a distância dos que eram impuros, como os líderes de Israel faziam. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente tem, no nosso contexto religioso, o seguinte: pessoas que tocam na noite são indignas de estar dentro da igreja, porque tocam para o mundo. Mas por quê? Onde diz que isso é indigno? Por que a minha profissão pode favorecer alguém a crescer, a se desenvolver, até mesmo a curtir, e eu ser digno, e o músico é indigno? Porque o Senhor, a música é para adorar o Senhor? Não, meu querido. Tudo que nós somos foi feito para adorar ao Senhor. E tudo que eu produzo adora ao Senhor. Seja como serviço, seja como meu culto comunitário. Então Jesus se aproxima daqueles que a religiosidade ou a religião chama de impuro. Jesus se aproxima. Jesus não diz: olha só, estou vendo você e está impuro, e se eu chegar aí eu vou ficar impuro, não, deixa eu ficar longe. Não, ele se aproxima e ele toca. E diferentemente da teologia do Antigo Testamento, os líderes farisaicos hipócritas, porque tinha líderes farisaicos honestos, eles que se consideravam santos, esse é o termo fariseu, ou perushim, fariseus, quer dizer, separados. Eles se achavam separados. Se tocassem alguém cego, eles teriam que ficar uma semana no ritual de purificação. E como que eles iam estar na sinagoga? Como que eles iam estar vestidos com aquelas roupas todas bonitas? Como que eles seriam vistos pelo povo? Jesus não estava nem aí. E deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que de repente alguém aqui pode saber.
Haviam algumas seitas judaicas, e seitas no sentido positivo da palavra, ou seja, dentro do judaísmo haviam ramificações, essênios, saduceus, fariseus, zelotes. Jesus era um rabino, e ele tinha que se encaixar em uma dessas 4 seitas. Já pararam para pensar? Por que Jesus batia tanto nos fariseus? Porque era o domicílio teológico dele. Jesus era um fariseu. Quando João Batista está falando com os fariseus que chegam até ele e começam a questionar, ele fala: no meio de vocês tem um que vocês ainda não conhecem. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vale lembrar que Espírito Santo e fogo são 2 coisas distintas. Fogo é condenação. Espírito Santo é salvação. A pá já está no eirado para separar o trigo no celeiro e colocar o joio para queimar, a palha para queimar. Então Jesus sabia lidar nos meandros, como que funcionava. Por isso ele era tão duro. Porque sabia que a grande parte dos fariseus não tratava com misericórdia o cego. E não apenas o cego fisicamente, o cego espiritualmente. Eles menosprezavam qualquer um que não entendesse como eles entendiam. Se achavam os grandes, os ensinadores, para quem tinha capacidade, agora para os outros que eram cegos, eles... Jesus não mantinha distância, era compassivo, misericordioso, ele tinha compaixão. Os cegos precisavam de um guia, Jesus era esse guia. Olha que coisa maravilhosa. Para pensar comigo. Imagine que você está ali na multidão. Você é um que traz o cego. Você está trazendo o cego para Jesus. Imagine o pessoal na beirada da praia, em Betsaida, o povo ali murmurando, um burburão de som. E aí você traz ali, aí Jesus olha e pega na mão e vai e sai. Do meio daquele povoado todo, do meio do povoado, ele sai do meio do povoado, ele vai para uma região mais distante. Eu fico imaginando o povo olhando. Não, o que ele vai fazer? Não, mas ele só está indo embora. Alguma coisa aconteceu. E Jesus está pegando a mão dele e está indo para fora do povoado. Ué, mas ele está só indo com Jesus e os apóstolos. Não está indo mais ninguém. Brincadeira. Nem vou ver nada. Nem vou conseguir ver. E detalhe, quando o cego é curado, o cego não volta para o povoado. O cego volta para a casa dele. Eu vou ficar lá esperando um tempão. Cadê Durval, que não veio até agora? Trouxe Durval para ser curado e eu não estou vendo Durval. Jesus até já voltou, cadê Durval? Então você para pensar agora que você é um dos apóstolos que está com Jesus. Você é Pedro. E você está vendo Jesus pegando e você está indo junto. Eu já vi isso antes, não vou perder de novo. E ele está conduzindo para fora do arraial, para fora do povoado. E aí Jesus já está assim, falando com o sujeito, e está Pedro e o outro apóstolo lá olhando assim. Mais um dia aí para a gente ver Deus ser glorificado. O poder do Senhor vai ser aqui manifestado. Vamos ver como é que vai ser aqui agora. Jesus pega, olha para ele, pega, bota para fora ali ele, cospe nos olhos dele, impõe as mãos, e é uma das primeiras vezes que Jesus, ou melhor, é a única vez que Jesus pergunta algo depois que ele faz um milagre. Porque normalmente, o que queres que eu te faça? Aqui não. Jesus curou e disse, consegues ver? Você consegue ver? Aí ele, eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Ou seja, ele deve estar com algum tipo de miopia. Ele não consegue ter a definição. A TV dele não é um HD 4K. A TV dele está mais para aquela da década de 80 que você tinha que puxar para tentar achar o sinal. Está tudo embaçado.
Já se perguntaram por que Jesus cura esse cego em 2 estágios? O texto não vai dizer nada. Principalmente num português. Mas se a gente lesse ele no grego, é outra história. Nesses 4, 5 versículos que nós lemos, existem 5 verbos para tratar de olho e visão. Só 5 verbos. 3 verbos estão sendo usados aqui. Tudo se trata acerca de visão, de ver e claramente. Jesus, no verso de número 24, diz assim: ele levantou os olhos, e isso aqui é uma tradução bem aquém do original. O original vai estar assim: o homem recuperando a visão. Ele estava recuperando, isso é um gerúndio, estava acontecendo, recuperando a visão. Disse: vejo, né, e o termo é muito legal, é anablepsas anthropoios. Vejo pessoas. Mas eu não estou vendo eles definidamente, eu estou vendo como árvores. Eu nunca vi pessoas, mas eu sei, eu passo a mão em mim, eu sei que eu tenho as coisas, eu toco em meu familiar, eu sei como que as pessoas são, mas não está definido, não está legal, está embaçado. Ele está recuperando a visão. Versículo 25 diz: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos. Olha que coisa interessante, no verso 23, o cuspir nos olhos, o termo olhos é omata. Omata, olhos, omata. Só que agora, no verso 25, diz que Jesus colocou as mãos sobre os olhos, e o termo no grego é oftalmos. Isso lembra vocês alguma coisa? Oftalmologista, aquele que cuida dos olhos das pessoas. Na primeira vez ele toca no omata, olhos. Da segunda vez ele toca nos olhos que estão na mão de um médico. De alguém que pode fazer alguma coisa. Da segunda vez ele toca e então seus olhos foram abertos. E aí, o original não vai dizer que os olhos foram abertos, mas vai dizer que, olhando ele, a sua vista foi restaurada ou reconstituída. Cara, imagina, gente. A vista desse sujeito, algum nervo óptico não estava conectado aonde precisava o cérebro. E o Senhor reconstitui ao tocar um nervo que não existe. Ele cria novamente algo que não existe. Este cego passa a ter a visão plena, como ele deveria ter como criação de Deus. Gente, Jesus não faz milagre pela metade. Esse negócio de que, olha, o Senhor impôs a mão sobre mim, eu estou vendo, mas eu só não chego de longe, não. Se Jesus operou milagre, você vai enxergar de longe e de perto. Ele vai operar o milagre. E o que é mais interessante nisso tudo, que a gente olha e vê mais uma vez o mesmo termo que estará lá no verso de número 24, vejo pessoas, anablepsos, do verbo blepo, de ver. No verso de número 25, 26, ele vai dizer, 25 no finalzinho, ele vai dizer eneblepe, ou seja, e ele via tudo claramente, com nenhuma interrupção, nenhuma poeirinha, nada. Ele via claramente, ele tinha agora o poder de discernir o que ele estava vendo. Se eram pessoas, se eram árvores, se eram animais, cores. Consegue imaginar? Consegue imaginar então que este milagre é uma grande narrativa do amor de Deus para com o pecador, para com o cego?
Jesus cria algo que não tem mais na vida desse cego, que é a visão. E não apenas a visão, ele restaura o globo ocular, os nervos que precisam para fazer a conexão entre o que entra de luz e o que capta o cérebro. E converter em imagem na mente. Se a gente fizer uma analogia, não estávamos nós andando em trevas espirituais? Não enxergávamos? Não víamos, tropeçávamos espiritualmente, caídos espiritualmente, e Ele é quem nos toca, para que enxerguemos e venhamos ver claramente quem somos sem Ele, precisamos dEle e quem somos com Ele. Se antes nós, cegos que estávamos, não víamos quem Jesus é, não entendíamos nada, éramos pecadores, perdidos, quando Ele toca na nossa vista, Ele restaura, Ele reconstrói aquilo que deveria ser desde a criação, mas por causa do pecado, não existia mais em mim. Os nervos ópticos espirituais estavam mortos, desconfigurados, e Jesus vai ali e toca. E ao tocar, a gente passa agora a ver, Senhor, eu vejo o Senhor, e eu vejo que sou pecador, e a partir de então eu consigo dizer, Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu vejo claramente que eu preciso de um Salvador. E ao ver que eu preciso de um Salvador, o que acontece? Eu confesso os meus pecados e digo, Senhor, me salva. E Ele, estendendo a mão graciosamente, me toca. Ele já me trouxe a visão, me tocando pelo seu Espírito. E agora Ele me abraça como o seu irmão mais novo, conduzindo ao Pai como filho do Pai. Aí a gente para e pensa, tá, mas por que então Jesus pediu para que Ele não falasse? Espera aí, cara, eu estou cego há tanto tempo, eu não estou enxergando todo o tempo, e o Senhor me alcança. E agora eu vejo, eu vou falar para a galera, gente, eu estou vendo. Ali tem um peixe, ali tem ali, você tem um narigão, e nem sabia que você tem um narigão. Mas Jesus fala, não fala nada. O cego foi falar. Jesus disse para ele, não fala, volta para o povoado. Por quê? Jesus é aquele que nos traz e nos faz ver claramente que Ele é, quem Ele é e quão rica é essa mensagem dEle pregada a nós. Estávamos cegos, perdidos e agora vemos, conseguimos ver. E Ele nos deu visão. Primeiro, por que Jesus diz, não fala para o pessoal? Por quê? Primeiro, Ele não queria ser reconhecido como um curandeiro. Ele estava demonstrando a sua divindade. Ele estava mostrando para aquele homem, só Deus cura. Eu sou Deus. Gente, vocês têm uma série chamada The Chosen. Não sei se você viu esse capítulo. Não, acho que você não viu. É um dos primeiros ou segundo capítulo. The Chosen é uma produção maravilhosa acerca das histórias de Cristo, quando Ele chama os escolhidos, The Chosen, e tem uma parte em que Maria, Madalena ainda está perdida. Vou dar um spoiler aqui, está na Bíblia, mas eu vou dar um spoiler, né? Já está na Bíblia. E ali eles fazem todo um arranjo e tal, mas a essência é muito, muito bacana, porque mostra quem Cristo é. E tem uma hora que essa Maria está muito perdida, Maria de Magdala, e está lá endemoninhada e tal, e aí chamam Nicodemos para que ele vá, já que ele era o grande mestre, o grande professor, para ir lá e expulsar os demônios, mas ela estava numa vila, a Vila Vermelha, né, Vila das Prostituições, então como é que vai? Ele foi com incenso, o ritual era esse o ritual, levar incenso, fazer uma série de orações, de citações, para ver se o demônio saía, mas os demônios não saíram não saía não, e o demônio não saiu, e aí, ela fala, eu conheço você, nenhum homem pode me tirar daqui, e ele sai dali tipo, lascou, eu o grande Nicodemos, pós-graduado, doutor, não consegui expulsar, ele fica perturbado com aquela fala, nenhum homem pode me tirar, ele falou, só Deus, aí ele fala para a esposa, só Deus pode salvar aquela mulher. Aí passa o segundo episódio, aí ela já está naquela perturbação toda, vai para o bar e tal, e já está querendo para beber, e na hora que ela vai beber, aí chega a arrepiar, meu Deus.
Eu sei que é filme, gente, mas filme traz emoções. E uma mão pega na bebida, não beba. Aí ela, mas eu estou com dinheiro para pagar ele. Não beba. E ela era chamada de Lilith. Como a vida dela, né? E ele chama, não beba. E fala mais alguma coisa, e ela sai correndo meio perturbada. Quando olha para ele, fica meio perturbada. Aí vai correndo para fora, e aí ele vem andando atrás, igual a Jason, né? O pessoal corre, Jason vem andando e pega o cara. Ficava indignado mesmo. O cara pegava uma fórmula, e Jason estava na frente do cara e cortava a cabeça do cara. Jesus vai andando, e aí quando ela já está assim desesperada, cita o que ela citava, porque lembrava do pai que era morreu cedo, e ela nova, citava, né? Eu vos escolhi e tal, vocês são meu povo amado. E aí ele cita isso para ela, ela vira ela, e ele chama pelo nome, Maria. Caramba, ela é transformada. O episódio seguinte, os discípulos de Nicodemos encontram com ela sã, pura, limpa, veste tudo arrumadinho, e corre para Nicodemos. Nicodemos, aqui estava endemoninhada, está livre. Aí Nicodemos vai até ela. Meu Deus, só Deus poderia fazer isso. Só Jesus pode mudar a nossa constituição identitária de pecador para salvo. Então, quando a gente olha e vê que Jesus, em primeiro lugar, estava demonstrando a sua divindade, somente Deus tem poder para fazer cegos enxergarem. Segundo, é que ele estava antecipando o reino de Deus. Porque no reino de Deus não haverá choro, no reino de Deus não haverá dor, no reino de Deus não haverá pecado, no reino de Deus não haverá sofrimento, não haverá cego, não haverá surdo. Então as curas que Jesus faz, não é simplesmente, é um capricho, não, é a demonstração do amor dele em dizer, existe algo muito maior preparado para você. Isso aqui é só uma antecipação, é só para você ver que o Filho do Homem tem poder para fazer muito mais, através do que você está experimentando. E terceiro, a única passagem para este reino que Jesus está mostrando é crer que Jesus é o Senhor e Salvador e que somos pecadores arrependidos de nossos pecados. Jesus, ele não queria ser reconhecido como curandeiro, mas como Salvador deles. E aí eu vou fechar com duas citações. Uma do D.A. Carson, que ele vai dizer assim: quando curas milagrosas acontecem no contexto da pregação do Evangelho, há sempre o risco de que as pessoas venham a Cristo por motivos errados. Se no meio da pregação, do culto, milagres acontecem, curas acontecem, e as pessoas começam a escutar, é perigoso as pessoas virem a Cristo por motivações erradas. E o MacArthur vai dizer, o John MacArthur, a verdade é que, a não ser que as pessoas percebam que tem um problema, a gente tem que perceber e saber, eu tenho um problema, eu não enxergo, eu sou surdo, eu tenho um pecado. Jamais irão a Jesus em busca de salvação. Então, essa narrativa do amor é maravilhosa. Não é só uma cura, é a demonstração do Deus que criou os céus e a terra, olhando para um homem que a sociedade chama de pecador, maldito de Deus, e dizendo, não é maldito, é meu amado, eu cuido dele, eu dou visão. Oremos. Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor. Bendito és o Senhor, Rei do Universo, que criou os céus e a terra. O Senhor é maravilhoso em nos curar, nós passamos a ver. Nós não conseguíamos ver, Nós tínhamos as nossas práticas, os nossos pensamentos, os nossos pecados, e o Senhor nos mostra o quanto o Senhor nos ama. A gente não se achava digno do seu amor. E por causa de Cristo, nos tornamos amados do Senhor.
Que a gente tenha essa certeza, essa convicção de que o amor de Cristo nos fez ver Cristo. Ele restaurou a nossa identidade, perdida por causa do pecado. E hoje, como filhos amados e benditos, podemos estar diante dele dizendo: eu vejo o Senhor na sua pregação, eu vejo o Senhor no Evangelho. Ah, Senhor, a minha oração é que as feridas de nossa alma também possam ser curadas. Feridas que nós causamos e que somos causados. Quantas pessoas, Senhor, têm sido feridas pela religião? Depositam expectativas na religião, depositam expectativas na liturgia da religião. E pela própria religião são chamadas de impuras. Mas o Senhor Jesus, através do seu Evangelho, cura a nossa alma, cura a nossa vida. E sendo, meu Pai, curado pelo Senhor, podemos ver, e vendo essa realidade de que o Senhor nos ama, a gente começa a responder: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou voltar para casa, sim, eu vou mostrar para lá que o Senhor operou milagres, e eu vou fazer o que tem que ser feito. Os de casa verão um grande milagre, os da casa verão quem o Senhor é na minha vida, depois os de fora verão. Então que a cura comece dentro de nós, dentro de nossa casa, para que depois os outros sejam alcançados. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanha dádiva, por tamanha expressão do amor. O Senhor nos ama. E nós somos completamente agradecidos pelo amor do Senhor. De cegos, a gente pode falar um dia para João: João, ele nos deu a visão. Amém. Vamos ofertar ao Senhor? Evaldo, você pode compartilhar ali o... Andrezinho, o som ficou show. O som ficou show. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil é o caminhar,
alcançar. Teu amor não falha. Ele é, tu és o mesmo para sempre. Sim, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos cantar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, ó Senhor. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Everson, orar? Vem orar? Vai orar bem? Pode? Amém, graças a Deus. Andrezinho, depois vai lá com o Evaldo para mim, quando acabar. Aqui, Evaldo, um presentinho, que era do Dia dos Pais. E McLean, presentinho do Dia dos Pais. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor? Vamos orar? Reverendo Joelso, um pastor que eu conheci lá de... como é que é Nilópolis? Nilópolis. Longe, né? Aqui é Nilópolis ou Nova Iguaçu? Agora é Nilópolis. Ele esteve aqui de Nilópolis. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome e agradecemos o Senhor. Obrigado, Paizinho amado, pela dádiva da vida. O Senhor é o nosso pastor. Obrigado porque o Senhor tem nos moldado conforme a sua vontade. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado na vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza hoje em paz para o nosso lar, que tenhamos uma semana abençoadíssima e que o nome do Senhor, que está acima de todos os nomes, seja em nossa vida uma realidade. No nome santo de Jesus. Rúbia, vem cá, que você está mudando, né? Rúbia está mudando, gente. Rúbia está indo para final de São Pedro ali, né? Ali já é McDonald's. Ali já é final, Nova Iguaçu, divisa com Belfort Roxo. Está escondida por lá. Rúbia está indo mudando para o final de São Pedro da Aldeia e vai nos deixar um pouquinho até que encontre o enviado do Senhor.
O senhor vai levantar é Obed, não é? Um Obed. Não é Obed, quem é? Que vai para Ruth? Boaz. Vai levantar um Boaz, né? Senhor, nós bendizemos o Senhor pela vida da Rúbia, que o Senhor conduza, meu Pai, debaixo de sua graça, que o Senhor dê sabedoria para lidar com todos os seus familiares, que o Senhor edifique a sua vida dela nesse tempo e que ela, meu Pai, possa colocar em prática tudo que o Senhor tem trabalhado na vida dela. No nome poderoso do Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que estará e já está agindo na vida dela desde o dia, meu Pai, que ela nasceu e antes de nascer. E não vai ser agora, meu Pai, que o Senhor não estará. O Senhor estará presente continuamente até o nome do Senhor ser glorificado nela, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor poderoso de Jesus, o Deus Filho, e as ricas e doces consolações do Santo Espírito sejam uma verdade em nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos, dê uma cotovelada no seu amigo, uma abraçada, alguma coisa, toque-o.